Meus amados, mais uma vez os saúdo a todos com a paz do Senhor. Livro de Jó, capítulo 42. Quando os irmãos abrem a Santa Escritura, lembrando aqui o recado, o aviso da irmã Célia, amanhã, ciclo de oração de 9 às 11h30, não é isso? Toda a igreja está convidada em nome de Jesus. Ainda apenas pela manhã, só um horário está funcionando, enquanto a segunda ordem voltará ao normal. Jó matutino também, a partir das 6 às 7, de segunda a sexta. Meus amados, que coisa boa. Um número para o dia de domingo um pouco resumido, verdade pelo fato de hoje ser um dia como este, mas Jesus está aqui em nosso meio, manifestando a sua presença e o Espírito Santo dando a nós o gozo, a alegria, que isso é fruto da nossa salvação que recebemos por graça de Deus. Saudações no Senhor a todos os irmãos que estão internautas nos acompanhando em qualquer parte, aí na sua casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Jó 42, versículos 1 e 2, ele diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Meus amados, nós vamos em rápidas palavras falar sobre a importância da crença e fé na doutrina da soberania de Deus na vida da família cristã. Essa doutrina, ela é bíblica e a palavra de Deus, ela nos define isso de forma muito clara na fala de Deus. Só aqui no livro de Jó, do capítulo 38 ao 41, Deus faz 60 perguntas. Eu contei, interrogação por interrogação, circulei e contei. 60 perguntas Deus faz a Jó, do capítulo 38 ao 41. Jó entendeu ainda algo muito mais do que ele sabia a respeito de Deus, além do que o sofrimento já havia promovido nele de experiência e edificação. E Deus, nessas 60 perguntas, teve uma só que para mim, meu Deus, gera o checkmate de tudo, né? Ele diz assim: onde estavas tu quando eu fiz a terra? Então, Isaías 43:13, o Senhor, ele diz que é soberano quando diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, a doutrina da soberania, o livro de Jó, que é o livro em estudo, né? Nesse trimestre, final de ano, encerrará domingo. É isso? E Deus nos trouxe graciosamente um ensino prático sobre essa doutrina bíblica em todo o livro de Jó, em 42 capítulos. E eu meditando sobre como deveria a família cristã focar mais, dar mais crédito sobre a soberania de Deus. Quando falamos de soberania, o dicionário Aurélio, ou outro qualquer, da língua portuguesa, vai dizer que fala de domínio,
absoluto, de alguém que está acima de tudo e de todos, com poder. Em 3 atributos de Deus que são exclusivos e ele não comunica a ninguém, que está lá em Salmo 139, está bem claro ali que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onisciente porque sabe de tudo antes de todas as coisas acontecerem. É onipresente porque está em todo o lugar ao mesmo tempo. Depois, ele é onipotente porque tem todo o poder. E ele disse a Abraão, depois de 13 anos de silêncio, ele disse a Abraão: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A doutrina da soberania de Deus nos ensina que Deus controla todas as coisas, todos os eventos da história. Mas tem uma coisa que Deus, para controlar, ele não usa da sua soberania, é o coração do homem. E para isso ele deu ao homem o livre arbítrio, que é o direito de escolher de livre, espontânea vontade. Mas o restante das coisas, Deus controla com a sua soberania. Se o homem quiser obedecer, Deus controla os eventos e a história. Se o homem não quiser obedecer, Deus controla do mesmo jeito. Para Deus, o resultado das coisas acontece como Ele quer. Para o homem, apenas consequência. Se ele obedecer, vem sobre ele a bênção de Deus. E se ele não obedecer, vem sobre ele o castigo de Deus. E Deus, onde é que fica com a soberania? Controlando as coisas. É uma matemática que só se aceita por fé. Porque se for entender com a mente humana, a gente não tem capacidade. Mas quando Deus termina de fazer 60 perguntas a Jó, ele disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser ou pode ser entendido. E Jó, ele vai dando clareza em suas palavras, naquilo que ele entendeu e aceitou a respeito da soberania de Deus. Ele disse a Deus: quem é aquele, segundo tu dizes, Deus, segundo tu dizes, que sem conhecimento alguém encobre o conselho? Então Jó disse: quem é esse? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia, não me chegava uma conclusão. Ele disse para Deus: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece que Deus é soberano. Que coisa linda! Não sei qual seria o nosso comportamento no lugar do patriarca em meio a tudo aquilo que aconteceu. Mas se alguém se colocar no lugar de Jó, crê na soberania de Deus, vai aceitar que Deus está controlando todas as coisas. Mas pastor, eu estou perdendo. Mas Deus está controlando. As portas estão fechando, mas Deus está controlando. Pastor, tem alguém morrendo, mas Deus está controlando. O homem está matando, mas Deus está controlando. O ladrão não para de roubar, mas Deus está controlando. A prostituição não tem freio, mas Deus está controlando. A mentira não para, mas Deus está controlando. O mundo jaz e perece no maligno, mas Deus está controlando. E a maior clareza da soberania de Deus está em nós, a sua igreja. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Essa era a crença e a fé do patriarca Jó. Como é interessante, se a família cristã estimulasse, através do ensino da palavra de Deus e do exemplo vivo em casa, mostrando uns para os outros que Deus está no controle de tudo. Mas interessante que entre os lares cristãos, quando surge uma notícia de um caos, de uma derrota, de um prejuízo, a tendência é de que quem traz a notícia traz pavor e todo mundo vai junto, naquela tensão desesperada, descrendo, sem esperança, que as coisas estão fora de controle. Ninguém sequer tem calma para dizer assim: gente, espera aí, as coisas estão acontecendo assim, mas Deus está no controle de tudo. A ideia que se tem é que junto com a notícia do que se perde, do que está acontecendo de ruim, de mal, do caos que está instalado, que alguém vem e diz assim: aconteceu isso, foi o que fizeram os criados, e o que restou vivo, o último que trouxe a notícia, disse: agora, meu senhor, os filhos que o senhor tinha, morreu tudinho. Jó disse: eu vim nu de lá, nu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Jó disse: eu vim sem família, eu vim sem esposa, eu vim sem filhos, eu vim sem camelo, eu vim sem boi, eu vim sem ovelha, eu vim sem dinheiro, eu vim para esse mundo sem nada, e Deus foi quem me deu esposa, filhos, dinheiro, terra, nome, honra, status. Ele resolveu tomar tudo, só sobrou a esposa e aquele servo com aquela notícia, e depois ainda Deus permitiu que o diabo o ferisse de uma chaga terrível, e Jó mantinha essa fé. Aleluia. E aqui ele entende, depois das 60 perguntas, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Recapitulando o evento de Jó capítulo 1 e capítulo 2, dentro de 42:2, ele quis dizer: bem sei eu que tudo podes. Tu liberasse Satanás, tomar tudo que eu tinha, ainda ordenasse ele me ferir de uma chaga mortal. Eu bem sei que tudo podes, desse a ordem, sustentasse a vida, permitiste o caos e me mantiveste assim. Eu sei que tudo podes, e o que planeja ninguém pode impedir. Deus nos leva à beira da cova, mas não deixa a gente descer na cova. Deus permite entrarmos na UTI, ficarmos deitados e aquele aparelho tocando a musguinha. Vai, mas não vai. E termina no índio e a gente sai. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. A família cristã tem que propagar isso dentro de casa. Aleluia! Para que os nossos filhos, netos, para quem já tem, e bisneto também, saiba que o Deus que cremos é o Deus que é o Todo-Poderoso e que está acima de todas as coisas. Capítulo 50 de Gênesis, versículo 24 a 26. José disse para seus irmãos: eu vou morrer. E diga para quem vai ficar da família, que vá reproduzindo essa notícia, de geração a geração, que o Deus dos nossos pais irá visitar o Egito. E quando ele visitar o Egito, meus ossos é para juntar tudinho, botar dentro de uma caixa e levar de volta lá para Canaã. Passou-se um tempo, passou-se outro tempo, e a Bíblia diz
que quando chegou no capítulo 13 de Êxodo, Moisés, cadê os ossos de José? Está aqui. Por que Moisés sabia? Porque a cada geração, depois de José, foi dizendo assim: o Senhor, segundo os nossos pais, patriarca Abraão, Isaque e Jacó, Deus havia prometido a Abraão no capítulo 15 de Gênesis: você pede-me uma recompensa e eu vou te dar. Eu quero dizer a você que eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu escudo. Você me pede um filho e eu vou dar. Agora eu vou fazer o que eu prometi a você, de a sua descendência ser grande na terra como as estrelas do céu. Deus disse: eu vou levar a sua descendência ao Egito, e esse povo vai peregrinar 4 gerações, 400 anos. Depois da 4ª geração, eu voltarei ao Egito como levei, e vou tirar vocês que eu coloquei. Já Abraão passou para Isaque, Isaque passou para Jacó, Jacó passou para José, José passou para os seus, e disse: o Senhor voltará a essa terra como ele veio nos trazer, ele vai nos tirar e ele vai nos visitar. Lembre-se, meus ossos não podem ficar aqui. Como é que a pessoa, antes de morrer, crê numa mensagem dessa e passa isso de forma tão firme, que os seus descendentes creem, passa com a mesma intenção a mensagem, a ponto a convencer, de maneira que todos se mantinham lembrados, e de geração para geração dizia: se lembra dos ossos do nosso patriarca José. Não é para ficar não, tem que voltar para lá. Amém? Quando chegou o dia, os ossos saíram. Em Mateus capítulo 8, antes de Mateus capítulo 8, eu vou citar Abacuque capítulo 3, 17 a 18. Abacuque interroga a Deus, porque seu povo em total desobediência, e Deus resolve tomar uma nação ímpia e pagã para punir seu povo. E Abacuque diz: rapaz, logo esse povo que o Senhor vai tomar para nos punir, povo tão mau, tão ímpio, tão cruel. E quando Deus fala para ele, ele entende. Aí ele diz: tá bom, eu estou crendo. Então, já que o Senhor vai fazer isso, já que o Senhor vai permitir isso, pode tudo se ir. A figueira pode mentir o seu fruto, o campo pode não dar nada, pode arrebatar as ovelhas do curral, pode virar um caos completo. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Salmo 91, o salmista tem a visão e nos traz ideias de um caos total. Ele chega a dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas tu não serás. E ele fala de pestes, ele fala de calamidades, e ele mostra que o Deus do Salmo 91 é o Deus que está sentado num trono soberanamente, controlando a história da humanidade, evento a evento, minuto a minuto, segundo a segundo, milésimo a milésimo. O salmista tem essa segurança, de maneira que ele encerra o seu livro dizendo que Deus dará longanimidade de dias aos seus servos que o amam. Isso quer dizer que a mortandade pode andar toda a terra, rodear a casa do justo, parar na porta, desejar até entrar, mas o Deus que é vida, o Deus que manda na morte, o Deus que já sentenciou o tempo do diabo, é o Deus que sustenta e contém todas as coisas. Precisamos crer nisto, igreja. E os últimos dias nos exigem isto. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia diz que Ana, afligida no capítulo 1, não lhe dava filhos. Seu marido certamente achava ruim, procurou uma concubina, gerou filhos naquela mulher, e aquela mulher se sentia honrada como se fosse a primeira mulher de Eucana. Mas Ana, sofrendo a humilhação e as afrontas,
Ana não procurou nenhum juiz de Israel para dar cabo àquele assunto, para lhe ser tratado, para procurar alguém e fazer justiça por ela, mas ela preferiu ir ao tabernáculo, e perto do pátio do tabernáculo ela se agarrou numa daquelas colunas que sustentava uma cortina entre uma e outra da cerca. Ela se agarrou ali e começou a orar. Não poderia ir adentro do tabernáculo, porque não era homem e não era da tribo de Levi, mas tinha uma coisa que Deus achava bonito e ainda acha: por ser mulher, Deus não despreza, mas por ter um coração quebrantado, Deus está pronto para ouvir. De homem a criança, de mulher a menino. E Ana se agarrou na coluna do templo e orou ao Senhor. Mas orou, não foi com voz gritando, falando, mas balbuciando, gemendo. Eli chegou perto dela e disse: você está falando com uma pessoa que está embriagada? Ela disse: não, meu senhor, é meu coração que está tomado de amargura. Olha, a situação é essa. O sacerdote disse: vá para casa, porque daqui a esse tempo você vai ter uma criança. Ela foi, o menino nasceu. Quando o menino nasceu, que ela botou no braço, capítulo 2, irmão Maico, de 1 Samuel, ela começou a cantar o cântico da soberania. E quando ela começa a louvar no versículo, a partir do versículo 6, ela começa a dizer: é Ele que tira a vida e dá de volta. É Ele que pega o vivo, faz defunto e lança dentro da sepultura. É Ele que pega de dentro da sepultura alguém que está enterrado e traz a vida novamente. É Ele que vai lá no lixo, pega alguém necessitado, tira de lá, honra-o e faz sentar em cadeira de rei. Mas é Ele que pega de cima do trono, arranca a coroa, tira toda a honra monarca e faz entrar de lixo adentro, também do mesmo jeito, desonrado e necessitado. Ana disse: eu era como um exército pequeno, com poucos soldados, indestros, sem armas, desarmado, lutando e apelando pela sorte contra Penina, um exército forte, mas de repente o exército pequeno que se alugava por pão recebeu força. As armas do exército grande ficou na mão do exército pequeno, e eu comecei a triunfar. Penina, que cantava a honra, dizendo que era mulher amada e honrada porque teve filhos, e zombava de mim como exército pequeno, de uma mulher desonrada e amaldiçoada, cujo ventre era como um sepulcro cheio de morte. De repente a minha barriga, como um túmulo, se abre e gera vida. Ela disse: é esse Deus. É esse Deus, Ana disse, e Ele é tão grande que o menino que sai da barriga de Ana foi o único em Israel que simultaneamente exerceu 3 funções: profeta, sacerdote e juiz. Como juiz, ele encerra um período, aleluia, mas como profeta, ele inicia o profetismo em Israel. E unge o primeiro rei e abre as portas para a monarquia. Que coisa linda, tudo na mão de um menino. E foi a única criança criada dentro do tabernáculo, segurado nas abas das vestes sacerdotais de Eli, vendo todo o serviço de dentro do templo. Nenhuma criança teve esse privilégio. Nem na tribo de Levi nasceu uma assim. Mas ele, junto com Eli, quando ia para o tabernáculo, levava ele, ensinava os meninos, ensinou ele como encher por quantidade cada bico dos 7 candeeiros do castiçal. E o menino ficou tão atento que não ia dormir sem que não averiguasse primeiro. O menino sabia do mistério dos pães, da preposição,
sabia do mistério do fogo no altar do incenso, sabia do mistério que estava por trás da cortina do Santíssimo, sabia de uma maneira tal que quando foi um dia, Deus deixou de falar com Eli e chamou pelo nome de Samuel. Ele não entendeu por 3 vezes que era Deus. Foi a Eli e ele disse agora na 4ª vez: meu filho, não é eu, vou te dizer quem é. Quem te chama é o Eterno. E quando ele falar de novo, dizes para ele: eis-me aqui, fala que o teu servo está prostrado. Ramanchodo que me andai esse. Igreja, ou você crê na soberania, ou não crê no arrebatamento. Ou você crê na soberania, ou não sobe. Ou você crê na soberania, ou não verá a Deus. Quem crê nisto, sabe que Jesus virá e está perto de voltar. Quem crê na soberania sabe que arrebatamento é além de uma promessa, é um fato, é algo que está decidido e determinado e vai acontecer. O Eterno está aqui entre nós. Glorifique a Deus. Se alegre, aleluia, glorifique a Deus e se alegre. Fale línguas, se encha. O Todo-Poderoso está nesta noite, alegrando o nosso coração e confirmando que Ele é o soberano das nossas vidas. Creia nisto, aleluia. Creia nele quando você perde. Creia nele quando você é perseguido. Creia. Os cristãos primitivos na arena de Roma, cria nisto, Micaele. Eles eram sentenciados à morte e diziam: nem pelo fato de eu estar morrendo, Deus não existe. Agora é que eu creio que Ele existe, porque eu estou recebendo força e graça para morrer. Era morrendo, cantando, glorificando e dizendo: este é o Deus a quem nós servimos, que morremos por amor. Aleluia! A igreja, essa geração de crentes desses últimos dias, é uma geração que Satanás tem enganado mais e Deus parece que tem convencido menos. Mas Deus não está perdendo. Sabe por quê? Porque a decisão é do coração do homem. Como soberano, Ele manda na criação, Ele manda nos anjos. Como soberano, Ele manda no céu, Ele manda em Satanás, Ele manda nos demônios, Ele manda em tudo. Mas como soberano, Ele é humilde. Quando dizem 36:6, 35 de Jó, Ele diz assim: aleluia, Deus é muito grande, a ninguém despreza. E como Ele não despreza ninguém, Ele deixa na mão de nós a decisão. Ele é soberano, governa tudo, manda em tudo, mas não manda no coração do homem sem que o homem não deixe. Aprendi isso hoje. Acredita? Aprendi isso hoje. Como soberano, Ele manda em tudo, mas não manda no coração do homem. Por isso está lá em 3 de Apocalipse, Ele dizendo para o pastor de Laodiceia: eis que estou à porta. Não boto dentro não, estou à porta. Não boto dentro não, porque você sabe quem é que está batendo, mas estou à porta. Não falo grosso, porque vocês conhecem quem sou eu que está fora, mas estou à porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei anfitrião, cearei com ele, ele ceará comigo, faremos uma grande festa. Eis que estou à porta. Soberano em tudo, em todas as coisas, mas não manda no coração do homem. Por isso que Jesus veio com essa mensagem em Mateus 16:24. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, ele não vai puxar pela gola nunca, meu amigo. Se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz a cada dia. Se alguém quiser. Sabe por quê? Porque se alguém não quiser, meu irmão, Jesus não vai chegar lá não: meu docinho de coco, estou aqui, amor, pegando você para levar para o céu. Não vai nunca. Não vai nunca.
Lá em 6 de João, quando ele disse uma mensagem dura, falando dele como pão vivo que desceu do céu, a multidão que estava lá seguindo, de repente se irou e disse: quem pode ficar aqui? Duro esse discurso de se aceitar e se convencer. A verdade que esse homem fala, quem vai ficar? Eu não fico. Ficou os 12. Jesus disse: vocês não querem não? Pedro disse: para quem iremos nós? Se tu manda em tudo, para quem iremos nós? Se tu és o soberano, para quem iremos nós? Irmão Firmino, no Salmo 139, o salmista disse: ele é tão soberano que antes de eu nascer ele já sabia. Ele estava lá quando as primeiras células começaram a se formar, as primeiras fibras dos meus ossos em célula começaram a se entrelaçar uma na outra. Eu era ainda informe, ele já estava lá há tempo. Aí ele disse: Senhor, tu sabes o meu andar, tu me conhece. Antes de eu sentar, tu já sabe. Antes de eu me deitar, tu também já sabe. Para onde me irei da tua presença? Se eu for ao céu, tu estás. Se eu descer ao inferno, também tu estás. Tu és onipresente. Creia nessa soberania, e você não vai enlouquecer se amanhã receber um laudo desenganado que vai morrer. Creia nessa soberania, e você não vai se amedrontar se amanhã ou hoje alguém bater na sua porta e diz: ou sai daqui, ou eu vou matar você e vou encher de bala. Se você crê na soberania, aleluia. Amanhã ao chegar no trabalho, alguém pode dar carta de demissão e você diz: graças a Deus, esse é o momento, essa é a hora. O Deus que abriu está fechando. Mistério é esse. Glória ao nome de Jesus. Quem crê na soberania, ainda que seja pó e cinza, não vai com a efemeridade do tempo, não se iguala às circunstâncias, aleluia, desta vida. Aleluia, se está em crise, você está também. Se a coisa está boa, você está mais ou menos. Se a coisa piora, você vai junto. Não, aleluia, são coisas da natureza efêmera desta vida. Mas quem crê na soberania de Deus, te amo, Jesus. Espírito Santo, amigo, companheiro, me lembrou um texto. Se você crê na soberania de Deus, você está na carta aos Romanos 8:28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Por isso que quando Deus pediu Isaac, Abraão disse: eu sou doido, não dá, vou dar na hora. Vou dar. Não disse nem a Sara para não atrapalhar. Vou dar. E por que ele deu? A interpretação está lá, da fé de Abraão em Hebreus 11. O escritor disse: sabe por que ele ofereceu Isaac? Em adoração, porque ele sabia que o Deus que lhe chamou e prometeu Isaac, após o cutelo bater em Isaac, se batesse, após o menino derramar todo o sangue como um cordeiro em sacrifício, Abraão sabia que o Deus que lhe chamou e deu Isaac ressuscitaria de novo o menino. Se eu e você não crer na soberania, meu irmão, nós vai ficar como Israel em Juízes, subindo e descendo. E se existe uma coisa que não dá certo, irmão Cacá, é o crente se vir a Deus oscilando. Nós temos que ser alegre na pancada. Nós temos que ser alegre também no sorriso. Se alguém rir, nós estamos prontos. Se alguém se arma e manda ver, a gente também está pronto. Esse se chama gozo do Espírito Santo pelo fruto da natureza divina que é colocada em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, quem crê na soberania de Deus, luta para não viver oscilando, mas estável. Se é para subir ladeira, sobe. Se é para descer, também desce. Amém? Que Deus abençoe. A torneira fechou. Vamos parar por aqui. Amém? Mateus ensinou um negócio bom. Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Jesus.
Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Aleluias. Por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Desde já eu agradeço